Bleach tá voltando finalmente, é um dos animes favoritos da minha vida, não é à toa, né, que eu tenho até a tatuagem do Ichigo formando a forma hollow dele. E pra você que faz tempo aí que assistiu o anime, ou pra você que nunca assistiu, mas não tá com muito tempo de reassistir tudo do zero e tal, e quer ficar por dentro pra poder assistir o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, que tá vindo agora e que vai ser fantástico, eu fiz um resumo aqui do que você precisa assistir, dos principais arcos que você precisa assistir, seja pra poder conhecer, seja pra poder relembrar de toda a trajetória do Ichigo e os amigos dele nessa obra, pra poder acompanhar no novo arco que tá vindo aí nos animes e não ficar completamente perdido. Então bora lá, porque olha, gente, esse anime é maravilhoso. Se você nunca assistiu, você vai amar. Pra começar, não tem como fugir do primeiro arco da obra, que é o arco Agente do Shinigami, que vai apresentar pra gente uma série de elementos necessários pra gente entender o desenrolar da história. Então a gente vai ter aí a introdução do protagonista, né, que como você já deve saber, se chama Ichigo, e algumas características iniciais sobre ele, como aparência física, personalidade, rotina e principalmente a capacidade dele de se comunicar com espíritos. Então, no começo, ele é mostrado pra gente ali, no seu lugar comum, na realidade em que ele vive, né, como a escola, a família, a atividade de ajudar os espíritos que ele vê que por algum motivo estão presos aqui na dimensão que ele vive e tal. Então logo em seguida um grande acontecimento rola, que eu não vou dar spoiler para quem não assistiu aí não ter a experiência estragada, né? Mas isso vai fazer com que a vida dele e o futuro dele mudem completamente. E nesse acontecimento ele conhece a Rukia, que é uma Shinigami que acaba sendo forçada a passar os poderes dela pro Ichigo e que acaba colocando ele para realizar as tarefas cotidianas que ela tinha sido designada para cumprir. Nesse primeiro arco, a gente vai acompanhar vários contos que vão servir também para introduzir muitos dos amigos e dos aliados do Ichigo, como a Orihime, que eu não gosto dela. Depois eu posso falar sobre isso uma hora. O Chad, o Ishida, além de fazer toda a ambientação para poder desenvolver o curso que os acontecimentos vão tomar. Então é impossível pular o primeiro arco, não só de Bleach, mas de qualquer obra em si, né? Porque se você fizer isso, ia ficar muito difícil de compreender cada acontecimento futuro, já que todos eles precisam ter sido construídos logo no começo, ainda que de forma subjetiva. Nesse primeiro arco também, né, a gente tem aí uma das principais lutas que ocorreram no anime até agora, que é a luta do Ichigo contra o Gran Fisher, que é o que realmente marca o início do Ichigo como um Shinigami diferente e que tem um potencial maior do que os demais. O segundo arco, que é indispensável para você poder acompanhar antes do lançamento da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, é o arco da Sociedade das Almas, que vai começar com a captura da Rukia pelo Renji e pelo Byakuya, e que vão, né, até a dimensão humana para poder prender ela, porque ela passou os poderes de Shinigami dela para um ser humano. Isso acabou fazendo com que a Rukia fosse condenada à morte e o Ichigo decide ir até a Soul Society para poder salvar a Rukia, já que ela só ficou nessa situação graças à ajuda que ela deu para ele e que, obviamente, faria com que qualquer um que estivesse no lugar do Ichigo se sentisse com uma enorme dívida eterna em relação à pessoa que fez algo tão grande por alguém que nem conhecia. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu discordo quando muita gente fala que não fazia sentido o Ichigo se sacrificar tanto por alguém que ele conhecia tão pouco e que eles nem eram tão amigos assim e tal, né? Mas isso fica para outro vídeo. É durante esse arco que acontece um acidente e o Ichigo quase se transforma num Hollow, né, aqui, e que graças a isso ele descobre o nome da sua Zanpakuto, que para quem não assistiu é a arma que eles usam, os Shinigamis usam na obra. Esse arco apresenta pra gente mais alguns elementos que são muito importantes para que a gente conheça, né, todo o funcionamento ali da Soul Society, para que a gente conheça a Gotei 13, que é uma organização militar, e alguns personagens importantes são apresentados nele, além de ser aqui que o Ichigo domina de fato os poderes de Shinigami e a sua Bankai final. Então as ramificações dos eventos que acontecem aqui afetam todo o resto da série, além de ser um dos melhores arcos de Bleach, ele é fantástico. Depois que você assistiu o arco da Soul Society, você pode ir pro arco dos Arrancars, que é o arco mais longo do anime e que segue a traição de uma figura extremamente importante, que eu não vou dar spoilers de quem é, porque vai que você nunca teve o menor contato com Bleach, não sabe, né? Então não vou estragar a sua experiência. Mas nesse arco também surgem duas novas facções
e é mostrado pra gente o passado que afetou esse presente deles aí, de vários personagens, e é mostrado isso aos poucos pra gente. Então existem muitas explicações importantes que são mostradas aqui e que é extremamente necessário que você conheça, além de ter muitas batalhas contra seres extremamente poderosos. E é nele também que a gente acompanha o Ichigo não só aprendendo a dominar a sua transformação, vocês vão entender quando vocês assistirem, como também adquirindo o poder mais forte da obra para poder lutar contra o vilão final, que inclusive tem a batalha mais icônica de todo o anime até agora. A gente acompanha também a ascensão dos amigos do Ichigo, que vão crescendo em poder e habilidade nesse arco, e no final o Ichigo acaba perdendo seus poderes de Shinigami, que é a grande problemática do próximo arco que você vai ter que assistir para poder acompanhar a Guerra Sangrenta. O último arco que você vai ter que ver para não ficar perdido na volta de Bleach é o arco Shinigami Substituto Perdido. E ele se passa mais de um ano, mais ou menos um ano ali depois da perda dos poderes do Ichigo, né? Que volta a ser uma pessoa normal e tá lá vivendo a vida dele tranquilamente. Só que as coisas não ficam calmas por tanto tempo assim, né? E ele acaba encontrando, por um acaso, com um membro de uma nova facção que é introduzida aqui, que é os Excursion, não sei como é que fala isso aí, não lembro, que são jovens que tiveram pais que foram atacados por Hollows e acabaram herdando o resíduo espiritual deles quando nasceram. Então, um dos membros vai ajudar o Ichigo a recuperar os seus poderes de Shinigami para que ele possa ajudar esses jovens a se transformarem em humanos normais. Esse é um arco que serve para restaurar os poderes do Ichigo e para servir também de justificativa do porquê ele volta a ser um Shinigami, já que no arco dos Arankers ele optou por usar um golpe, né, que tinha uma consequência sem volta, de que era a perda de todos os seus poderes. Então é importante que a gente seja exposto a essa explicação e entenda como tudo isso se passou para não ficar boiando quando vê o Ichigo fodão de novo lá na Guerra Sangrenta. Agora conta aqui pra mim, qual que é a expectativa de vocês pro retorno de Bleach? Vocês já assistiram a obra? Eu assisti umas 3 vezes e a primeira vez foi uns 12, 13 anos atrás. Eu me apaixonei desde aquela época e toda vez que eu tenho a oportunidade de forçar alguém a assistir Bleach, eu forço, porque é um anime que ele precisa ser assistido e ele precisa ser perpetuado. Então conta aqui pra mim, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho se não tiver ativado, tá bom? Beijos! Tchau!